todos, né? E nós queremos falar sobre os extremos, o perigo dos extremos, o cuidado que precisamos ter com os extremos. Mas primeiro, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo ele possa ministrar ao nosso coração, Senhor. Nós oramos para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, como nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a entender a Sua palavra, que nós possamos receber a Tua palavra e o nosso coração seja uma terra fértil, Senhor, um lugar onde a Tua palavra, a semente do Teu Evangelho, ele vai cair, Senhor, e ele vai cair numa terra boa, que vai produzir aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus, amém. Muito bem, 1 Coríntios 8, 9 diz assim: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Desde que o Senhor Jesus ele trouxe o seu Evangelho, algo ficou muito importante de ser ensinado, e o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Coríntios, depois ele fala também sobre isso aos Gálatas, depois Pedro fala também para a igreja, e é a questão dos extremos. A gente ouve muito falar dos extremistas, os jihadistas, os extremistas religiosos, os extremistas políticos. Todo lugar onde alguém se levanta e vai para um extremo, ele se torna muito perigoso, porque os extremos são perigosos. Onde se sai do 8 e vai lá para o 80, onde não há um meio termo, onde se exige algo, onde se impõe algo extremo demais. Então, o apóstolo Paulo teve que falar sobre esses extremos, Pedro teve que falar sobre os extremos, Paulo falou não apenas aos Coríntios, mas também aos Gálatas, sobre esse perigo dos extremos, e a palavra de Deus ela nos adverte sobre isso. Mas nós precisamos entender por que Paulo precisou falar isso. Por que Paulo precisou ensinar sobre esses extremos? Na época de Jesus, quando Jesus veio e ele passou a estabelecer o reino de Deus, ele passou a falar do reino dos céus. Jesus falava para a maioria, 99% das pessoas que vinham até Jesus, elas vinham de uma mentalidade judaica. Então Jesus falava com pessoas que elas viviam, elas acompanhavam uma vida religiosa que era muito compostas de rituais, que eram muito compostas de liturgias. Havia muito peso, muita carga sobre a vida das pessoas que vinham até Jesus. Então Jesus, ele falava com essas pessoas, a sua palavra, ele usava às vezes trechos do Antigo Testamento, textos do Alcorão, textos da palavra de Deus, do Pentateuco, da lei, para trazer à mente daqueles que vinham a ele o entendimento do reino de Deus. Então Jesus, ele transitava entre essas mentalidades,
mas ele mesmo não veio falar, não veio fortalecer, não veio estimular para que as pessoas se tornassem judeus e seguissem a religião judaica. Mas ele também não veio para fundar ou estabelecer uma religião. Jesus nunca empurrou, impressionou, estimulou as pessoas a mudar de religião. Ele mesmo falava sobre o proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? É você convencer uma pessoa a sair de uma religião e passar a seguir outra religião. Jesus condenava isso. Mas na época de Jesus, o proselitismo religioso era um problema. E hoje o proselitismo religioso continua sendo um problema. Então as pessoas pensam que alguém que segue uma religião católica, alguém que segue qualquer outra religião, ela está errada, porque a religião certa é ser evangélico. Mas Jesus nunca disse, seja isso, seja aquilo. Ele condenava o proselitismo. Então, às vezes, alguém está comemorando o acréscimo de pessoas, o acréscimo de seguidores, mas não estão acontecendo conversões, estão acontecendo um proselitismo. A pessoa está saindo de uma religião, abandonando rituais, abandonando liturgias e assumindo novos rituais e novas liturgias. Mas o que Jesus então falava? Jesus falava do reino de Deus. E o perigo é que muitas pessoas pensam que quando Jesus falava do reino de Deus, que ele estava falando da religião evangélica. Algumas pessoas pensam que quando Jesus estava falando sobre o reino de Deus, mas o reino de Deus é assim, no reino de Deus, que ele estivesse falando, que ele estivesse tentando ensinar o que era a religião evangélica. Mas não foi isso que Jesus estava ensinando. Não era esse o propósito de Jesus. Quando ele falava do reino de Deus, ele não estava falando de uma religião, ele estava falando do reino de Deus. Ele estava falando do reino dos céus. Ele não estava estabelecendo ou fundando uma nova religião. Então o que acontecia? E é importante a gente entender o que acontecia. Porque como essas pessoas vinham praticamente da religião judaica, essas pessoas estavam acostumadas a fazer com que a engrenagem da religião judaica funcionasse. A religião judaica funcionava por conta dessas pessoas. E como é que essas pessoas faziam a engrenagem da religião judaica funcionar? Porque havia o medo, porque havia o temor, porque haviam as ameaças, porque haviam as imposições. E por incrível que pareça, todos nós aqui, eu creio que não há nenhuma exceção nisso, todos nós saímos da religião evangélica e fomos introduzidos no reino de Deus. Então todos nós tivemos a experiência de fazer com que a engrenagem da religião evangélica funcionasse. E por incrível que pareça, aquela engrenagem, ela tinha que funcionar. Mas por que ela funcionava? Porque primeiro, na nossa mente, no nosso coração, nós desejávamos e nós sempre imaginávamos, não, eu estou fazendo isso para Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor. Mas quando fazer para o Senhor não era o suficiente, havia um estímulo extra, havia algo que estimulava, que era, vamos dizer assim, que fazia engrossar o caldo. Se você não quisesse fazer para Deus por amor, fazer porque você entendia que fazia por amor, então havia um estímulo extra. Se você não fizer, aí vinha a ameaça. Se você não fizer,
você perde o cargo. Se você não quiser, você não vai poder tocar. Se você não quiser, você não vai poder cantar. Se você não participar, é isso, é aquilo. Então havia um estímulo extra, que era a ameaça, o medo, a preocupação. Se você não contribuir, você vai ser amaldiçoado. Então a pessoa, a engrenagem, ela tinha que funcionar. E se ela não funcionasse de um jeito, funcionava do outro. Se ela não funcionasse por amor, ela funcionava pela ameaça, pelo medo, pela preocupação. Mas eu não posso faltar no ensaio, porque se eu faltar no ensaio, eu não vou poder tocar. Mas a pessoa queria tocar. Olha, eu não posso faltar, porque se eu faltar, eu vou perder o meu cargo. Então, como a pessoa não queria perder a sua posição, ela fazia. A engrenagem funcionava, ela tinha que funcionar. E mais ou menos era assim: os superiores pressionavam os pastores, que por sua vez pressionavam os membros. A engrenagem, como se diz aí fora, o show não podia parar. Então tinha que funcionar, então tinha que acontecer, as coisas tinham que acontecer. E aí o que aconteceu na igreja em Corinto, na igreja primitiva? O que aconteceu? A primeira coisa, quando nós nos deparamos com o reino de Deus, quando nós nos deparamos com os ensinos da palavra de Deus, talvez a coisa que mais marcou a nossa mente, o nosso espírito, e quando nós conseguimos entender, é que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos livres. Ou seja, Cristo nos tornou livres. Então, se Cristo nos tornou livres, nada vai me obrigar a fazer alguma coisa. Eu não sou obrigado a fazer nada. Eu entendo que não vou ser amaldiçoado porque eu faço ou porque eu não faço. Eu entendo muitas coisas, e quando a gente entende essa questão de que não há como haver uma imposição, que Cristo nos fez livre, para a liberdade nós fomos salvos, nós não fomos salvos para viver debaixo da opressão. A palavra diz: o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, no reino de Deus, a engrenagem precisa funcionar, mas agora não há um estímulo extra. Ou funciona por amor, ou não funciona. No reino de Deus, a engrenagem precisa funcionar, mas ela tem que funcionar por um único estímulo: o amor. Não há um incentivo extra dizendo: se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. A pessoa diz: não, eu já sei que eu não vou ser amaldiçoado, eu já sei que eu sou livre, e ninguém vai me obrigar a fazer nada. Eu sou livre para servir ao Senhor, eu sou livre para fazer as coisas que eu quiser. Mas aí, meus queridos, nós vemos que a própria igreja primitiva, ela começou a ter problemas, porque agora, como as coisas elas precisam ser feitas por amor, o amor nem sempre é o estímulo para que as coisas sejam feitas. Um escravo, você vê que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão, de 400 anos de jugo dos seus exatores no Egito, onde eles comiam pouco e trabalhavam muito. Quando eles saem do Egito, eles são livres. Quando eles vão embora do Egito, eles são livres. Mas embora eles tivessem saído do Egito, atravessado o mar, foram libertados, o Egito ainda estava na mente deles. A mente daqueles homens e mulheres ainda era a mente de escravo. A mente deles ainda era a mente de escravidão. Então eles, embora vivessem uma vida sofrida no Egito, eles paravam, olhavam para trás, e eles sentiam falta da vida do Egito. Por incrível que pareça, eles às vezes falavam: que saudade das cebolas que a gente comia no Egito. Você é livre, você pode comer o que você quer, você pode consumir o que você quiser. Mas eles paravam e olhavam: mas lá no Egito não era assim. Então isso
povo de Israel, e isso aconteceu na igreja primitiva, e isso acontece hoje. Quem estava acostumado ao trabalho pesado dos exatores, quando alguém pisava no seu pescoço e lhe exigia coisas, quando se encontra livre, esta pessoa, ela pode ter muitos problemas, porque ela não sabe ser livre. Ela estava acostumada à escravidão. Então é mais ou menos assim: eu tenho que orar, eu tenho uma responsabilidade com a minha vida, eu tenho uma responsabilidade com a minha edificação, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que priorizar o reino de Deus. Mas muitos são assim. Se o pastor não disser: irmãos, vamos fazer um culto de oração, a pessoa não ora. Irmãos, vamos fazer uma vigília, a pessoa não ora. Irmãos, vamos fazer tal coisa. Então sempre alguém tem que fornecer o alimento, alguém tem que fornecer, porque a pessoa não entendeu que é dela essa responsabilidade. E aí a pessoa sai de um extremo onde havia os exatores, onde havia alguém lhe pisando ao pescoço, lhe impondo regras, e ela vai para o outro extremo. Agora eu sou livre, e eu não quero orar, não vou orar. Quem vai me obrigar? Eu não quero cantar, eu não vou cantar. Quem vai me obrigar? Quem vai me exigir isso? E isso se tornou um problema, por exemplo, na igreja primitiva, que eles viviam uma vida em comunidade. Eles passavam praticamente 24 horas dentro do templo, e o templo fornecia para eles alimento, o templo fornecia para eles as refeições, e isso se tornou um problema tão sério que o apóstolo Paulo teve que baixar uma norma para a igreja primitiva. Qual era a norma de Paulo? Quem lembra? Sobre a alimentação do templo. O que Paulo fala? Quem não trabalha, não coma. Então agora a pessoa diz: eu sou livre e eu não quero trabalhar, a igreja vai ter que me alimentar. Você entende? Então Paulo diz assim: irmãos, não é possível. Não é possível que a igreja tenha esse peso, essa responsabilidade. Então alguém não queria trabalhar e ele ficava lá encostado no templo. Na hora das refeições comia. A palavra diz, por exemplo, que no dia da ceia, que eles serviam o pão e serviam o vinho, alguns comiam tanto e bebiam tanto que se embriagavam e que faltava para os outros. Então Paulo diz assim: irmãos, não pode ser assim. Então a vida da igreja precisou ser organizada. A vida da igreja precisou ser organizada. Então Paulo diz assim: olha, a regra é a seguinte agora: se não trabalhar, não vai comer. Se não trabalhar, não come. É uma boa regra para você adotar na sua casa, com seus filhos, com as pessoas que se sentam à sua mesa, pessoa que quer ficar só dormindo e comendo. Se não trabalhar, não come. Você tem que trabalhar, você tem que produzir. Você só quer sentar na mesa e comer, e às vezes reclamar do que lhe é servido. Não trabalha, não come. Uma boa regra para você usar com seus filhos. Então o apóstolo Paulo, ele precisou ajustar essas coisas na vida da igreja. E esse capítulo 8, ele fala sobre isso. Qual é o problema? O que se tornou um problema na igreja? A liberdade. Por incrível que pareça, irmãos, a liberdade se tornou um problema para a igreja. Os líderes precisavam resolver a questão da liberdade. Olha só o que Paulo fala. Vamos começar no verso 1, capítulo 8. 1 Coríntios 8, 1. Olha só, agora eu vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, ou seja, todos nós temos entendimento. Porém, esse tipo de conhecimento ou de entendimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Sabemos
que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores, porém, para nós só existe um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade, nem todos entendem isso. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e também não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas, aí tem o versículo que nós vemos no início: tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca nesse assunto ver você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, se esse cristão fraco esse seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Então Paulo diz assim, a liberdade se tornou um problema. Então eu sei que eu sou livre, eu sei que não há mais maldição para aquele que está em Cristo. Você está entendendo? Não há mais maldição para quem está em Cristo. Cristo já venceu todas as maldições. Ninguém vai apontar para mim e me amaldiçoar, porque Cristo já venceu toda a maldição. Não há mais maldição para mim. Então o que acontecia? Alguns irmãos, eles continuavam, eles entendiam, bom, já que não faz mal nenhum, eu estou com fome, eu vou lá, eu vou me sentar na mesa e eu vou comer as coisas que eram sacrificadas a ídolos. Então Paulo fala, na verdade não existe nada, porque o ídolo não é nada, é um Deus que alguém chama de Deus, mas não é nada. Então comer ou não comer é a mesma coisa. Mas existem aqueles que são mais fracos na fé. E aí é onde a liberdade se torna um problema. Eu entendo, mas você não. Mas se você ver eu fazendo alguma coisa que eu entendo que não é pecado, que não vai gerar maldição na minha vida, e você não entender isso, alguém vai entender errado e poderá cair na fé. Por isso que a palavra diz assim, a gente precisa ter paciência com os irmãos que são mais fracos. Não adianta eu me posicionar, eu sou o cara, eu tenho entendimento, eu entendo todas as coisas, e eu adotar práticas que vão fazer com que outros venham a pecar. Então a liberdade, para mim, está se tornando um problema. A liberdade que eu recebi de Cristo, ela se tornou um problema. Ela, em vez de gerar filhos para o reino, ela está espantando as pessoas, expulsando as pessoas da presença de Deus. Então Paulo diz, irmãos, vocês precisam cuidar. Precisam cuidar para que essa liberdade não se torne um problema. Não vá para os extremos. É isso que ele está querendo dizer. Não vá para os extremos, irmãos. Não vá para os extremos. Não corra para os extremos. Então o reino, ele gerou em nós o sentimento de liberdade. Somos livres. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Quando você descobriu que você era livre. Que ninguém mais poderia lhe amaldiçoar, que ninguém mais poderia lhe impor alguma coisa. Amém, glória a Deus. Mas agora nós precisamos lidar com essa liberdade. Você entendeu o que Paulo fala em 1 Coríntios? Aliás, aqui nós já lemos. Olha só, em Gálatas 5:13. Olha o que Paulo fala, Gálatas 5:13 até o 16. 5:13 até o 16. Porém, vocês, irmãos,
foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês agem, olha só o que acontecia na igreja em Gálatas, porque são livres, todo mundo é livre, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se matando. Olha que Paulo precisa falar para uma igreja de reino. Ele precisa falar isso: cuidado para vocês não se matarem. Porque eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Em outra versão diz: andem no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne. Então Paulo está dizendo: irmãos, cuidado para que essa liberdade que vocês receberam de Deus não se torne uma desculpa, um pretexto para que vocês deem lugar à carne. Paulo precisou dizer isso à igreja. Por que ia dar lugar à carne? Porque nós somos livres. E aí talvez é o problema de muitas pessoas: eu sou livre, mas eu sou livre para quê? Eu sou livre para servir ao Senhor. Eu sou livre para amar a Deus. Eu sou livre para amar o próximo como a mim mesmo. Eu sou livre para manifestar a justiça do reino de Deus. Eu sou livre para ser um escravo de Cristo. Eu sou livre, mas eu não sou dono de todas as coisas da minha vida. Você consegue entender isso? Eu sou livre, mas eu não sou dono de todas as coisas. Eu sou livre, mas eu estou sujeito a Cristo. Eu sou livre, mas eu estou sujeito ao Espírito Santo. Então Paulo diz assim: irmãos, se a liberdade está fazendo com que vocês estejam dando lugar à carne, vocês precisam aprender a não andar mais na carne, mas a andar no Espírito. O que acontecia com eles? Olha o que diz ali a palavra: vocês estão imagina dizer para uma igreja: irmãos, vocês estão se mordendo. Imagina um troço desse. Vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando uns aos outros. Vede, não vos consumais também uns aos outros. Então Paulo diz assim: o problema da liberdade, querido, a liberdade funciona quando a gente anda no Espírito, não na carne. Quando ser livre não significa que eu posso fazer o que eu quero. Ser livre não significa que eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu não sou o Senhor de mim mesmo. Veja que Paulo, quando ele fala disso, ele diz: irmãos, eu sou livre, mas eu sou escravo de Cristo. Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Porque, na verdade, existem só dois senhores. E Jesus fala sobre isso. Existem dois senhores. Qual deles eu vou servir? Se eu não sirvo a Cristo, se eu não me sujeito a Cristo, se eu não permito que Cristo governe, outro Senhor o fará. E esse Senhor vai usar a minha carne, a minha vontade, o meu ego, os meus desejos para governar a minha vida nas áreas em que Cristo não é o Senhor. Você consegue entender isso? Ele vai governar nas áreas em que eu não deixo Cristo governar. Então, se eu não deixo Cristo governar, por exemplo, as minhas finanças, quem vai governar essa área? O outro Senhor. Se eu não deixo Cristo governar a minha família, os meus relacionamentos familiares, quem vai governar isso? O outro Senhor. Então, às vezes eu falo muito sobre isso. A pessoa, ela fala muito de santidade, mas em todas as áreas de sua vida, uma área não é incluída na santidade. Então a sexualidade está fora. Então seja santo, mas a sexualidade está fora. Pode transar com quem quer, pode se relacionar com quem quer,
pode viver uma vida promíscua. Isso não é problema, Deus não se importa, porque eu sou livre. Não, querido, se essa área Deus não governa, outro Senhor o faz, outro Senhor vai governar. Então a santidade que eu falo, ela precisa governar todas as áreas da minha vida. Então Paulo está dizendo, irmãos, se vocês estão brigando, se vocês estão se devorando, se vocês estão comendo uns aos outros, como ele fala aqui, estão se mordendo, estão se consumindo, isso é sinal de que a carne está governando e não o Espírito. Você consegue entender? O Espírito não está governando, então vocês precisam deixar que o Espírito governe. O Espírito governe todas as áreas da sua vida, todos os momentos da sua vida. Agora, veja o que Pedro fala, 1 Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16. Mais lá no finalzinho. 1 Pedro 2,16. Olha o que ele diz: vivam como pessoas livres. A palavra nunca vai dizer para você que agora você tem que, alguém precisa lhe dizer o que fazer. Muito pelo contrário, Jesus diz assim, ó, o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vai mostrar o caminho que vocês devem seguir. Mas querido, como que o Espírito Santo vai mostrar o caminho? Como que o Espírito Santo vai ensinar alguém que propositalmente não quer ouvir o Espírito? É complicado, é um problema. Então Pedro diz assim: vivam como pessoas livres, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade para encobrir o mal. Vivam como escravos de Deus. Olha só o que Pedro fala: irmãos, vocês são livres, mas não usem essa liberdade, não usem essa liberdade para encobrir o mal. Às vezes eu acompanho muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, virtuais ou não, e às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que gostam de espiritualizar o erro, que gostam de espiritualizar o pecado. Então, um casal lá, estão namorados, não são casados, estão fornicando, estão tendo uma relação íntima, que a palavra diz que deve existir só no casamento. Aí a moça engravida, e aí o rapaz vem e diz: Deus me falou que eu ia ser pai. Ah, vai tomar vergonha na cara. Não venha espiritualizar, não venha, é o que Pedro está dizendo, não use a liberdade para encobrir o pecado. Você está entendendo? Não, eu sabia, Deus me falou que isso ia acontecer. 7 anos, tem a crise de, sei lá, 15 anos, de não sei quantos anos, e aí os casais vivem em crise, sempre em crise. Mas o problema é que muitas vezes o amor, ele já não é mais um amor de qualidade. O amor já não é mais um amor de qualidade. Então eles entram numa rotina de relacionamento. Ou seja, você vai trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto, trabalhar, pagar boleto. Não tem cachorro quente, não tem passeio na praça, não tem sair para tomar chimarrão, não tem para curtir a companhia um do outro, não tem lazer, não tem nada. A vida conjugal se tornou um problema. E aí as pessoas dizem: eu acho que nós estamos em crise. Eu amo, mas já não é mais igual ao amor. Por que não é mais igual ao amor? O amor já não é mais de qualidade. Você está entendendo? O amor já não é mais um amor de qualidade. Agora já não pega mais na mão da mulher, o marido anda 3, 4 passos na frente, a mulher vai atrás acompanhando, tentando acompanhar o marido. É um relacionamento que o amor já não é mais de qualidade. E Jesus vem e diz assim: agora vocês não me amam como me amavam antes. O amor que tem por mim hoje, que são livres, não é igual ao amor que tinham antes. E aí Jesus, ele sabe o que Jesus fala? Que a igreja precisava fazer. Ela diz assim: vocês precisam parar, vocês precisam lembrar do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. O que Jesus fala para a igreja? Jesus não diz assim: vocês precisam orar mais, não, vocês precisam ser mais avivados. Não, Jesus diz: vocês precisam se arrepender. Mas se arrepender do quê?
Se arrepender da irresponsabilidade, se arrepender da omissão, se arrepender da preguiça, porque às vezes a pessoa, eu vejo a pessoa diz assim, mas eu não posso ir no culto, mas se você convidar para qualquer outra coisa, a pessoa vai. Esses dias a Maria Fumaça passou aí na cidade, tinha uma multidão lá, uma multidão estava lá. O povo foi lá perto do Mar Frio, da quantos quilômetros daqui lá? Uns 10, 12 quilômetros até lá, e o povo foi. Não foi longe, ninguém reclamou que era longe, todo mundo foi. Aí você diz assim, não, vamos na igreja. Mas a igreja é longe, é ruim, a estrada é de terra. E aí a gente entende, queridos, que o querer não é questão do lugar, não é questão da distância, nada disso. Eu lembro que quando eu trabalhei de táxi, eu fazia corridas daqui, do bairro para morar, para levar o pessoal lá no Novo Horizonte. Conhece aquele bailão que tem lá no Novo Horizonte? Quem conhece? Ninguém conhece? Irmão, pensa no estar pior. É pior. É assim, muito pior. E aí as pessoas saíram daqui e iam para lá, pagavam um táxi, passavam a noite lá, amanheciam, chamavam um táxi para vir para casa. E aí a gente percebe que às vezes o amor que se tem por Cristo não é com a mesma qualidade. Então o que Jesus fala para a igreja? Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender, porque é impossível que alguém permaneça no reino, queira usufruir do reino, e não entender que a única coisa que faz a engrenagem do reino girar é o amor. A única coisa é o amor. Nada mais faz girar a engrenagem do reino. Então, se eu vou contribuir por amor. Se eu vou servir por amor. Se eu vou ser lá alguém que ajuda, eu vou fazer isso por amor. Se eu vou fazer qualquer coisa do reino, se eu vou fazer um evangelismo, eu faço por amor. Ninguém precisa me impor, ninguém precisa me obrigar, até porque no reino não existe isso. Não existe a questão de alguém me ameaçar para que eu faça alguma coisa para o reino. Se eu não fizer por amor, nada mais vai me motivar a fazer. É a única coisa que faz a engrenagem do reino de Deus funcionar, é o amor. E aí Jesus vem e diz assim, o amor que se tem por mim já não é mais o mesmo. Então alguém precisa parar, pensar e analisar. Eu estou fazendo por amor? Eu estou exercitando um amor de qualidade pelo reino de Deus ou não? Eu estou aproveitando a minha liberdade, como disse Pedro, para dar lugar à carne? Eu estou aproveitando a minha liberdade para encobrir o pecado de liberdade? Para que Deus me chamou para o seu reino? Para que Deus me quer no seu reino? Para que eu me torne um extremista? Agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Se eu quiser fazer assim, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou prestar conta para Deus. Mas tudo isso para expressar, sabe o que? A liberdade expõe o nosso coração. A liberdade expõe o nosso coração, o nível do nosso coração, o nível do nosso comprometimento com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos falar com